Compartilhar a tela aí com vocês. Bom, tá aqui, interpolação. Então, ó, vou passar aqui rapidamente com vocês, né, sobre o que são esses polinômios interpoladores. Na verdade, o que a gente procura fazer com a interpolação é encontrar valores que não são valores constantes em uma determinado experimento, em uma determinada tabela, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um intervalo aqui de 0 a 10, e aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá aqui, de 0 a 10, 6, 7, 8 e 9. Então imagine, por exemplo, que dentro desse intervalo que está aqui, vocês fizeram algum tipo de experimento, e aí nesse experimento, eu começo a falar, eu começo a tossir ao mesmo tempo. Se eu fico calado, eu não começo a tossir, não. Eu começar a falar, a tosse mesmo. Então, dentro desse experimento, que ele normalmente são dados empíricos, né? São experimentos empíricos, e eles são discretos, normalmente é assim que acontece, né? A gente marca, por exemplo, um determinado tempo, então a cada 1 segundo você pega a anotação de algum dado experimental que você vai fazendo, ou a cada minuto, enfim, isso aí vai depender do tipo de experimento. E aí com isso a gente gera uma tabela de dados, né? Tipo essa tabelinha que está aqui, ó. Então isso aqui é uma tabela de dados que foi gerada de forma empírica. Vamos ver se tem a maiorzinha aqui, mas eu acho que não tem a maiorzinha não. Essa mesmo. Então a tabela de dados ela foi gerada de forma empírica. E aí, nesse exemplo aqui, ó, nós temos o valor de x para 0,1, 0,6 e 0,8 e a imagem referente a esse valor de x. Então, interpolar um determinado valor é encontrar um valor que não consta desse intervalo que você fez o experimento. Então, aqui nós sabemos que para x igual a 0,1 foi encontrado esse valor de y. Para x 0,6 foi encontrado esse y. Para x 0,8 foi encontrado esse y. Mas se eu quiser saber, por exemplo, um valor de x de 0,3, e aí é óbvio, né, que o 0,3 vai estar dentro desse intervalo aqui, ó, de 0,1 e 0,6. Então, a interpolação ela ajuda a gente estimar qual que seria o valor de y para esse 0,3, sabendo que o 0,3 ele não foi um valor que a gente conseguiu através do experimento, né? Então, nesse experimento, por exemplo, a gente só conseguiu esses 3 valores. O mesmo seria também se a gente quiser saber qual que é o valor de y para x igual a 0,7. Nós não temos, ó, nós temos para 0,6 e 0,8. Então, a interpolação é o procedimento para a gente conseguir estimar, um valor de y para um dado valor de x que não fez parte do nosso experimento. Isso aí pode acontecer por diversas situações, tá certo? Pode ser por conta do intervalo de dados que a gente definiu na hora de fazer aquele experimento, né? De repente não constou e lá na frente a gente viu que de repente precisaria daquele. E também por conta do tempo, né? E do prazo que a gente tem para poder fazer a coleta de amostra. Porque, na verdade, como esses dados são empíricos, então eles são dados que pertencem à amostra, tá certo? Pertence a essa amostra que está aqui. Então, ele não faz parte de todo o valor, porque aí seria o censo, né? Não seria amostragem, né? Então, o que foi feito aqui nesse capítulo, né? Foi exatamente isso.
estudar quais são os polinômios interpoladores. E aí, basicamente, gente, vocês viram naquela aula que eu enviei para vocês, naquela gravação, né? Basicamente, são 3 polinômios interpoladores que nos interessam aqui como estudo. Primeiro é o polinômio de Lagrange. Aqui está um exemplo da representação gráfica, né? Da interpolação. Ó. Então, isso aqui é daquela tabela que está lá em cima. Para x igual a 0,1, o y aqui é 0,6. Para x igual a 0,6, o y aqui é 3 ponto alguma coisa, né? Então, foi dado esses 2 valores. Aí, como aqui foi feito a interpolação linear, ou seja, esse polinômio aqui é um polinômio de grau 1, então ele é uma reta, aí percebe-se que ele não é uma boa opção para uma interpolação quando a nossa função ou os dados do nosso experimento, ele é uma curva. Então essa parte vermelha que eu estou achurando aqui, toda essa parte é considerada erro, né? É chamada de erro. É o erro ocorrido para fazer essa interpolação que está aqui, tá certo? Então, isso tudo aqui faz parte desse erro. Por quê? Porque o nosso polinômio aqui ele é de grau 1. Foi definida uma reta passando por uma curva, não é? Daí, o que eu estava dizendo, a gente tem a interpolação, que é a interpolação de Lagrange, aqui depois já vem a interpolação quadrática e tal, e a interpolação de Newton, né, e de Newton-Cotes. Então, eu vou direto aqui. Vou direto aqui no polinômio interpolador de Lagrange, né, porque a forma de chegar até aqui está lá naquele vídeo. Então, aplicando, né, esse polinômio aqui de Lagrange, a gente consegue interpolar por Lagrange um determinado valor não constante da nossa tabela, tá certo? Então, está aqui o polinômio de Lagrange. Depois disso, nós vimos, foi visto, está lá naquela gravação também, o polinômio de Newton. E aí, basicamente, deixa eu chegar nele aqui. Aqui é o pseudocódigo e tal. Está aqui, polinômio de Newton. E aí vamos diretamente no polinômio. Está aqui. E o que ele quer fazer aqui, pessoal, é exatamente o que foi feito com o polinômio de Lagrange, tá certo? O que ele faz aqui é a mesma coisa. Só que o polinômio interpolador é outro, né? Esse aqui não é o mesmo de Lagrange. Esse aqui foi desenvolvido por Newton. E basicamente, nesse polinômio, nós temos que chamar a atenção por esse operador que está aqui, ó, esse delta cortado aqui, com um traçozinho no meio, que são os operadores de diferença dividida, né? Então essa é a grande sacada aqui do método de Newton em relação ao polinômio de Lagrange. E aí dá para observar que o polinômio de Newton, ele é computacionalmente melhor do que o polinômio de Lagrange. Né? O polinômio de Lagrange, o custo computacional, a resolução dele gasta mais tempo, né, para a gente conseguir criar um polinômio utilizando o método de Lagrange do que usar o método de Newton, né? Mas basicamente o que eles fazem é o mesmo. E aí para chegar nisso aqui, gente, tá naquela aula que eu mandei para vocês, tá explicando isso, né? Tá explicando isso direitinho lá, tá? E depois o polinômio de Gregório Newton, que foi o terceiro que nos interessa aqui. Depois tem outros aí, mas basicamente são esses 3 que nos interessam. Polinômio de Gregório Newton, tá aqui. Que dos 3 é o que possui, tá aqui.
é o que possui menor custo computacional, né? É o polinômio de Gregori Newton. Possui menor tempo computacional. Exatamente por quê? Porque lá no polinômio de Newton, a gente tem o operador da diferença dividida. E aqui nós temos o operador das diferenças finitas, que ele elimina exatamente aquela divisão. A divisão que tem no polinômio de Newton, que aqui no polinômio de Gregori Newton nós não temos, pelas diferenças finitas e não pela diferença dividida, tá certo? Então o custo computacional aqui ele reduz. Se a gente for pensar em questão de precisão, qualquer um dos três polinômios, seja o de Lagrange, o de Newton ou o de Gregori Newton, basicamente a gente vai ter o mesmo custo computacional para esses três, tá certo? Não é que vai ter muita diferença, desculpa, gente, de precisão, tá? Basicamente, com relação à precisão de cada um desses métodos, não é que a gente tem uma diferença muito grande, né? O que vai impactar na nossa escolha, basicamente, é o quê? É o tempo computacional. E aí, vocês viram que, para a gente criar, por exemplo, um polinômio de grau n, nós vamos precisar de n mais 1 pontos. N mais 1 pontos. Aqui são os pontos, né? Então, por exemplo, se eu quiser criar um polinômio qualquer de grau 2, eu vou precisar de 3 pontos. Então, por 3 pontos, eu crio um polinômio de grau 2. Se eu quiser um polinômio de grau 4, eu vou precisar de 5 pontos. E assim por diante. O que eu estou chamando de pontos aqui seriam 5 valores, né? 5 valores de x com 5 valores de y para eu poder criar um polinômio interpolador que vai atender aquele intervalo, tá certo? Então eu vou precisar de um x0, x1, x2, x3 e um x4, tá ok? Então, como a complexidade ela aumenta exponencialmente à medida em que a gente aumenta o número de pontos, né? Do polinômio de grau 1 para um polinômio de grau 2, o custo ele é exponencial de um em relação ao outro. Então, por isso que o nosso objetivo é sempre o quê? É tentar, de forma mais rápida, a gente conseguir criar esse polinômio interpolador. Então, por isso que, às vezes, o polinômio de Gregori Newton ele é uma boa opção para isso, tá? Aí vem alguns exemplos, né? Tá aqui sempre pegando o mesmo exemplo lá do anterior. E assim por diante. E aqui é o pseudocódigo, eu não vou pedir dessa vez. E tá aqui alguns exemplos, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Que ele é maiorzinho. Anderson, Oi, pergunta. um momento. Você falou do pseudocódigo, e quando eu estava assistindo os vídeos, era a minha maior dúvida, sabe? Como passar ele para o Skylab, Sim, como foi nas listas anteriores. isso. Aí nessa lista, você vai pedir isso? Não. É igual eu comentei. No início, eu não vou pedir essas implementações, exatamente porque, como a gente não teve essas duas aulas, né, eu mandei para vocês através de vídeo, porque eu não tive condições de dar a aula mesmo. Então, eu não vou pedir as implementações, porque elas demandam um certo tempo e o nosso tempo está ficando curto. Então, a lista que eu vou mandar para vocês vai ser só mesmo para resolução, né? Vou pedir alguma resolução de polinômio interpolador, mas sem a implementação, tá? Tá bem, Anderson. Eu acho que as implementações que vocês fizeram lá no início já deu para ter uma noção bacana, né? Uma noção boa, assim,
dos métodos, né? Sim. Tá? Bom, então, como eu disse, gente, eu continuo pedindo desculpa aí, tá? Mas eu não, na hora que a tosse vem, eu não... Por isso que eu não estava também conseguindo dar as aulas, porque era muita tosse. Bom, então aqui, gente, olha só. Normalmente vou pegar onde é que surgem as maiores dúvidas, né? Aqui está pedindo um L3, ó. Se é um L3, então é um Lagrange, né? Usar um polinômio de Lagrange de grau 3, tá certo? Do intervalo aqui está 1 e 4, né? Então, desculpa, 1,4. Então está pedindo para calcular o polinômio de Lagrange de grau 3 para x 1,4. X 1,4, ele está aqui, né? Ó, para fazer de vermelhinho aqui. Então ele está aqui, entre 1,3 e 1,5, né? Usando os dados dessa tabela. Então, olha só, o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: se está pedindo um polinômio de grau 3, quantos pontos nós precisamos para isso? Eu acabei de falar lá, né? Se o polinômio, aqui no caso está pedindo um L3, se o grau é 3 e a gente precisa de n mais 1 pontos, então nós vamos precisar, nesse caso aqui, ó, de 4 pontos. Só que podem observar que essa tabela tem mais de 4 pontos, né? Ó, 2, 4, 6, 7 pontos. Mas se eu estou querendo o que está aqui, então eu vou usar para esses dados esses 4 pontos que estão aqui, ó. Esses 2 iniciais aqui, ou seja, x 1,2, 1,3, 1,5 e 2,0. Tá certo? Então, vamos usar esses 4 pontos aqui, esse intervalo aqui, ó, de pontos, para a gente poder criar esse polinômio interpolador de grau 3. De grau 3. Usando 4 pontos, tá? Ó, se a gente utilizar todos os pontos da tabela, significa o quê? Significa que o nosso polinômio interpolador, a abrangência dele, ela é maior. Porque aí depois, para qualquer ponto desse intervalo, eu já tenho um polinômio escrito para ele, né? Se eu usei desse primeiro aqui, 0,7 até o 2,6, se eu quiser saber, por exemplo, lá na frente, para 2,32, eu já tenho o polinômio, que foi até 0,6. Se eu quiser saber para 2,4, 2,5, aqui, ó, 0,5 para 1, né? Eu já tenho um polinômio que ele já está usando, já foi utilizado na sua formação, né, para criar aquele polinômio interpolador, todos os pontos do intervalo. Nesse caso especificamente, como a gente vai usar somente 4 pontos, então esses 4 pontos, o polinômio ele só vai atender aquele intervalo interno que está ali, tá? Ele não vai atender a algo que esteja fora. Agora, a escolha desses pontos, normalmente, a gente utiliza pelos pontos que são mais próximos, tá joia? Agora, nesse caso aqui, como a gente está usando o número par de pontos, então a gente escolhe 2 para lá, 2 para cá, e acha aquilo que está no meio, né? Agora, se os outros 2 pontos, os 3 últimos pontos aqui tivessem mais próximos do que o primeiro, é uma outra opção também, é escolher esse ponto que está mais perto. Então, isso é uma análise que a gente tem que fazer na hora de criar o polinômio interpolador, tá certo? Então, quando o número de pontos ele é par, fica mais fácil, porque a gente divide igualmente um tanto para cada lado, e aí a gente cria o polinômio a partir daquilo ali. Tá joia? Então tá aí o exemplo.
Está dizendo aqui, então, são necessários 4 pontos para determinar um polinômio de grau 3. Ele deve ser o mais próximo, né? Que eu acabei de falar para vocês. O mais próximo desses 4 pontos. Então, você vai escolher 2 pontos, tal, pá, e assim por diante. Né? Então, foi utilizado aí o dispositivo e tal. E aí, encontraram aqui o polinômio de Lagrange de grau 3 para 1,4, que é esse valor que está aqui. Uma outra coisa é o seguinte, à medida em que o grau do polinômio ele aumenta, a gente consegue aumentar a precisão, né? A gente vai reduzindo a curva daquele polinômio. Então, isso facilita bastante. Por exemplo, se a gente pega uma função como essa aqui, por exemplo, essa função ela não é linear. Então, dependendo do tipo de interpolação que a gente quiser fazer, nesse caso aqui especificamente, uma quantidade de pontos maior, ela é bem-vinda, né? Aqui no exemplo, ele está pedindo um polinômio de grau 2. Então, para criar um polinômio de grau 2, basta usar 3 pontos. Agora, essa é uma análise que a gente tem que fazer na prática, né? Porque até mesmo o intervalo, se ele for um intervalo muito distante, o que a gente sabe é que, né, a prática nos diz o seguinte, se eu tenho aqui um gráfico, tá aqui, por exemplo, valor de x1, valor de x2. Então, se a minha função é algo desse tipo assim, ó, o que eu sei, por exemplo, são os dados que eu colhi, que eu tenho a solução para ele, né? Então, aqui vai ser x'. Aí, vamos supor que eu tenho esse outro ponto aqui, que é o x duas linhas. E tem esse outro... Vou chamar aqui x3, vou chamar aqui de x1. Vou chamar ali só de x. Eu estou usando igual notação da otimização lá, mas aí fica ruim. Vou usar x e y para facilitar. X e y. Então, tá aqui. Então, se eu fizer uma reta aqui, ó, eu vou pegar aqui. Se eu fizer um polinômio de grau 2, vai ser uma reta, passando por esses 2 pontos. Tá vendo? Então, se eu quiser interpolar esse x' que está aqui em cima, olha como que vai ficar ruim esse negócio. Né? Vou chamar de x duas linhas. Então, se esse x duas linhas foi o valor que eu quis interpolar, e eu usei uma reta para fazer essa interpolação, né? Eu usei um P2, que é um polinômio de grau 2. Se é um polinômio de grau 2, desculpa, gente, P1. É um polinômio de grau 1. Tá? Se eu usei um polinômio de grau 1, que é uma reta, e aí, para isso, eu tenho que usar somente 2 pontos, e aí estão aqui os 2 pontos. Se ela representar uma coisa desse tipo, e eu tenho na minha tabela o x1 e o x2, na verdade, esse ponto é aqui em cima, ó. Só que eu não consigo saber disso, né? Porque a única coisa que eu tenho são os pontos que foram colhidos, que estão na tabela. Então, significa que eu estou tratando de um determinado problema com um dado valor de x, com um dado valor de y, que está aqui. Esse é o valor real para y duas linhas. E o meu polinômio interpolador, ele vai me dar esse y aqui, ó. Ele vai me dar esse y duas linhas, que está errado. Ou seja, é um valor falso. Sabendo que a f de x é essa curva meio malucona que eu coloquei aí. Tá vendo? Por isso que é interessante sempre a gente ter o maior número de dados possíveis, né? E mais ou menos entender qual que é o comportamento daquela função, o comportamento daquela curva que eu estou criando o polinômio interpolador. O mesmo acontece aqui.
Né? Agora, se fosse um polinômio de grau 3, eu tenho esse terceiro ponto. Então, minha curva ela vai dar uma suavizada aqui em cima, vai vir nesse ponto, vai descer, olha lá. Né? Então, se eu quiser esse valor de x aqui, eu já tenho um valor mais próximo do que eu simplesmente fazer uma reta. Né? E assim é o que vai acontecer sempre com os nossos polinômios interpoladores. Tá joia, gente? Então, ó, trocando a miúdos aqui, interpolar nada mais é do que a gente encontrar valores de dados tabelados que a gente não tem. Então, nós vamos tentar estimar aqueles valores, dado um comportamento que já foi mostrado na tabela. A tabela ela mostra um comportamento aqui, ó. Tá vendo? Então, ela está dizendo o seguinte, para esse valor de x, esse é o y. Para esse x, esse é o y. Para esse x, esse é o y. E assim por diante. Então, dentro desse intervalo de 0,1, de 1,1 a 3,2, eu sei mais ou menos o que está acontecendo aqui. Daí eu posso querer interpolar esse valor aqui, por exemplo, x igual a 2. Tá certo? Anderson, e para calcular o P2, é como se o x e o y fosse 2, né? Ou não? Você quer interpolar o x 2,2. Ah, ali é uma vírgula? Você está falando aqui, né? Não, embaixo. Calcular Aqui. P2. Ah, sim, é o x 2,2. Ah. Que é esse ponto que está aqui, ó. Tá? Sim. Que aí ele está entre 2,1 e 2,5. Entendeu? Entendi. Aí está até aqui, ó. O ponto das abscissas é x 2,1 e x igual a 2,5. Então ele está dentro desse ponto. Aqui a gente consegue traçar uma reta, né? Se for o polinômio de grau 1. Aí ele pediu quanto? Acho que aqui não pediu não, né? Ah, não, pediu sim aqui, ó. É um polinômio de grau 2. Então, se ele quer o 2,2 para um polinômio, para um P2, então, nesse caso especificamente, ele vai precisar de 3 pontos, né? Porque se é um polinômio de grau 2, ele precisa de mais um ponto. Aí, por isso que ele está sugerindo aqui o ponto 3, ó. 2,5, não, ele tá dizendo que vai ser o 1,9 ou o 3. Aí é o ponto que for mais próximo aqui, né? Então, 0,9, o 1,9 está mais próximo do que o 3. Então, seria usar esses 3 pontos. 1,9, o 2,1 e o 2,5 para fazer isso. Entendeu? Entendi, Anderson. Obrigado. Entendeu? Nada. Tá bom, gente? Então, assim, basicamente, interpolar é fazer isso, tá? É descobrir quais são esses pontos. E aí, sim, tem lá esses três algoritmos, esses 3 métodos, desculpa, que é os 3 métodos que eu passei para vocês naquela aula, ok? Do próximo assunto, que foi ajuste, né? Ajuste de curvas. Aí já entra mais para a área da estatística, né? Que é fazer essa relação entre essas variáveis, né? E aí tem o ajuste linear, essa regressão linear múltipla, que a gente não vai ver, muita coisa. Deixa eu diminuir aqui. Bom, então, ó, o que a gente tem que entender sobre ajuste é o seguinte, dado os pontos, deixa eu pegar o gráfico aqui. Aqui para baixo tem um gráfico.
Tá aqui. Dados os pontos, esses pontos, eles também são dados empíricos, né? Sempre, tá, gente? Em métodos numéricos, a gente considera que os dados que nós temos são sempre dados empíricos. Ou seja, são dados de experimentos. Eu fiz um determinado experimento e eu quero saber, esse experimento que eu fiz, qual que é o comportamento dele, né? Tudo bem, ali você pode interpolar. A partir daqui a gente pode descobrir raízes, que a gente vai ver isso também. A gente pode calcular a integral, a gente pode calcular a derivada, a gente pode achar a equação diferencial desses dados, a gente pode criar um polinômio interpolador, né? Mas o ajuste é a gente verificar como que estão esses dados. Esses dados eles estão muito discrepantes, um dado em relação ao outro, ou esses dados eles seguem uma certa distribuição, né? Esses dados eles são dados exponenciais, isso aqui é uma reta, é uma parábola, que tipo de curva que é essa, qual que é o comportamento deles, né? Então isso é uma análise importante que a gente tem que fazer em todo experimento empírico que a gente faz. Porque os dados por si só, eles não nos dizem muita coisa. Se eu chegar e olhar para esse caso aqui, ó, eu tenho um valor x igual a 0,3 e tenho um y igual a 1,8, né, e esse x 2,7 e y 1,9, isso aqui não está dizendo muita coisa para a gente, né? Eu quero saber o seguinte, esses dados estão bem distribuídos? Ou há uma discrepância muito grande em relação a eles? Ou até mais, que tipo de distribuição? Isso aqui é uma distribuição normal? Ele não é uma distribuição normal? Né? Para eu fazer algum tipo de análise estatística em cima disso, enfim, tá? Então, ó, dado esses dados, a primeira coisa que a gente vai verificar é esse diagrama aqui, ó, que é chamado diagrama de dispersão. Ou seja, o nome do diagrama já diz, né? Diagrama de dispersão. Eu quero verificar como que está a dispersão dos dados ali naquele diagrama. Como que eles estão distribuídos. Né? Eles estão seguindo uma certa distribuição, não estão? Qual que é o comportamento dele, né? Existe um outlier muito grande, tem dados muito fora da curva, enfim. Então, ao plotar esse gráfico aqui, a gente verifica que ó, aqui tem um ponto, aqui tem outro, aqui tem mais um, aqui tem mais um e aqui tem mais um. Beleza. Tá, mas e daí? Né? O que que a gente faz com isso aqui agora? Então, a partir daí, a gente começa a nossa regressão. Que sempre, para a gente criar nosso ajuste, a gente vai fazer a nossa reta do ajuste, a reta de regressão, que é descobrir e encontrar esses parâmetros aqui, né? Parâmetro B, parâmetro B1, no caso, reta, né? Se vocês observarem bem, isso que está escrito aqui é uma reta, tá, gente? Aqui, ó, não sei se vocês, quando... Isso aqui é a mesma coisa, AX mais B, tá? Sendo que esse A aqui é esse beta 1 e o B é o beta 0, ok? Coeficiente linear, desculpa, angular, coeficiente angular, e esse B é o coeficiente linear. Olha lá, tá? É porque aqui ele está primeiro o coeficiente linear e o B1 é o coeficiente angular, tá joia? E depois ele tem esse épsilonzinho aqui que é um erro, que é esse erro ou esse ruído ou resíduo, que a gente pode chamar, normalmente é aquilo que a gente acrescenta porque houve algum erro naquela medição. E todo instrumento de medição tem erro, né, gente? Né? Tudo aquilo que a gente vai medir, ele mede com erro. A gente não vai conseguir
Vocês vão, por exemplo, colher a amostra de solo, enfim. Tudo bem, você pode seguir a norma diz que esse solo eu tenho que colher dessa forma aqui. Mas vai haver um erro ali na hora de colher aquelas amostras. Né? Um erro, se for alguma coisa relacionada à temperatura, a temperatura tem variação. Se for velocidade, também tem variação, né? Enfim, tudo vai ter erro, né? Então a gente tem que considerar que esse epsilonzinho é um componente, porque ele está falando que isso aqui é um componente desconhecido. Ou seja, sei lá que valor que é esse aí, né? Que a gente pode atribuir a um determinado erro. Bom, então aqui, ó, é a equação da reta, nada além da nossa equação da reta, né? Aí, utilizando aqueles 2 pontos, a gente chega nessa reta que está aqui, olha lá, usando a equação da reta corretinho. E aí, basicamente, o que nos interessa aqui nesse caso é esse D índice I, que é esse desvio, né? Porque eu quero saber o quanto que esses dados estão se desviando em relação àquela reta. Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem observar que a reta a gente utilizou como parâmetro o primeiro e o último ponto. E alguns pontos ficaram para trás aqui, né? Por exemplo, esse ponto aqui também é um ponto que está lá. Esse aqui também é um ponto que está lá. Esse aqui também é um ponto que estava lá. Esses pontos aí ficaram do lado de fora, né? Só que aqui, como que a gente calcula aquele desvio? O desvio é a distância entre o ponto, esse ponto que está aqui, a esse ponto que está aqui, ó, na reta. Só tomar cuidado, gente, que isso aqui não é distância entre ponto e reta. Vocês viram lá em álgebra, lá em geometria analítica, tá? Por quê? Aquela distância entre ponto e retas que vocês viram lá, ela obrigatoriamente ela tem que ser perpendicular à reta. Então, eu tenho esse ponto aqui. Eu quero calcular a distância desse ponto até essa reta. Ele aqui tem que ser perpendicular à reta. Não é o que está acontecendo aqui, tá? Aqui, esse ponto, ele não é perpendicular. Pode observar que ele é perpendicular ao eixo, ó, aqui embaixo. Ok? O mesmo vai acontecer com esse cara aqui, ó. Qual que é essa distância aqui? Mas essa distância, ela é perpendicular à abscissa. Aqui, ó. Perpendicular ao eixo. Então, quando a gente falar a distância do ponto até essa reta, nós não estamos falando aqui da distância entre ponto e reta lá da geometria analítica. Ok? Porque a nossa perpendicularidade aqui ela está em relação ao eixo, não está em relação à reta. Tá joia? Então, esse D índice I, é essa distância, que nada mais é do que eu pegar o valor desse ponto aqui, subtrair do valor desse ponto que está aqui. Aí a gente vai obter essa distância aqui, ok? E aí a gente tem que fazer isso aí para todos, né? Então tá aqui. Aqui ele pegou o somatório dessas distâncias e tudo mais. E aqui nós temos o I. Obviamente que se a gente já sabe qual que é a coordenada desse ponto. Se a gente sabe a coordenada dessa reta, então basta a gente substituir esse ponto aqui para esse ponto aqui da reta que a gente acha essa distância. Só fazer essa diferença. E aí, gente, com isso a gente vai obter esse desvio que está aqui, que é a soma dos quadrados dessas distâncias. Tá certo? Que é esse aqui, ó.
É o que ele está fazendo aqui. Ele está pegando aquele ponto, subtraindo da reta ao quadrado. Então, isso aqui, esse y menos esse ui, é aquele di. Tá joia? O desvio, esse D maiúsculo que está aqui, ó, esse D maiúsculo aqui. Então, esse desvio, ele é o somatório dessas distâncias ao quadrado. Que é o que está falando, está dizendo aqui pra gente, aqui, ó. Tá? Esse desvio é o somatório dessas distâncias ao quadrado. Quem que é isso aqui? 1,74 mais 0,2xi. Isso aqui é a nossa reta. É a reta que foi calculada a partir daqueles dois pontos. Desses dois pontos aqui, ó. Esse e esse. Então, a gente calculou esse ponto. Com esse ponto, a gente tem a reta. Olha a reta aqui. Tá vendo? Então, isso aqui é a reta. Que é essa reta que está aqui. Tá ok? Bom, o que interessa para a gente aqui nesse caso? O que nós estamos procurando é exatamente esse valor do desvio. É esse desvio que interessa. Nós queremos saber quem que é. Ah, beleza. Só fazer as continhas, né? Continha básica, que a gente encontra o desvio. E aí o desvio ele vai dar esse valor. Ok. Se a gente escolher um outro tipo de reta, dentro, olha lá, esse aqui é o mesmo conjunto de dados, só que agora foi escolhido aleatoriamente dois pontos dentro desse intervalo, que é esse ponto aqui e esse ponto aqui, que não pertence àquela tabela. Mas aí fizemos uma reta, que agora vocês podem observar que a reta é outra, né? Agora é essa reta que está aqui. E aí a gente calcula as distâncias, ó. Essas distâncias todas, que com isso a gente vai obter... Nossa, aqui está mais torto que tudo, né? Com isso a gente vai obter um outro desvio. Olha lá, faz aqueles cálculos. Aqui, ó. Esse aqui é um outro desvio, né? E aí aquela questão. Quantas retas a gente pode escolher dentro desse intervalo aqui? Essas retas são infinitas. A gente pode escolher infinitas retas. Ok? Mas o nosso objetivo aqui é achar a reta que nos dá o menor valor do desvio. A gente quer o menor valor do desvio possível. E dentro dessas infinitas possibilidades, só existe uma que vai nos dar o menor valor. Vocês estão entendendo a ideia do que é o negócio? Nós temos que encontrar o menor valor do desvio. Esse menor valor do desvio, ele é uma reta que vai nos dar o menor desvio. E ela é única. Das infinitas possibilidades que nós temos aqui, ó, são infinitas retas que a gente pode definir aqui dentro, só existe uma que vai ser a que vai dar o menor desvio daquele lá. Então, esse método dos mínimos quadrados é exatamente isso. É tentar encontrar essa reta. Tá joia? E aí, para tentar encontrar essa reta, o que ele faz é a derivada parcial. Por isso que foi feita essa derivada parcial que está aqui, ó. Por quê? Ele deriva parcialmente a nossa equação da reta através dos parâmetros. Parâmetro B1, parâmetro B0. Né? Fazendo essa derivada parcial, e aí, por quê? Por que de ser derivada, né? Porque quando a gente quer trabalhar com pontos de máximo, com valores de máximo e valores de mínimo, a gente não usa, não é a derivada? Não é através de derivadas que a gente tem máximos e mínimos? Como aqui nós queremos é o valor mínimo, por isso que foi trabalhado com derivadas.
Tá? E aí, como são dois parâmetros, B0 e B1, então por isso que teve que ser a derivada parcial. Primeiro a gente deriva em relação a B0, depois a gente deriva em relação a B1, né? E aí sim, com o resultado desculpa aí. Desculpa aí, tá, gente? Ai, ai. Então, depois que a gente deriva em relação a B0 e deriva em relação a B1, aí a gente consegue obter esse resultado dos quadrados mínimos, tá? E aí sim, aqui, ó. Aqui já é óbvio, né? É óbvio que essa reta essa reta dos quadrados mínimos é a reta que nos dá a menor distância possível entre todos aqueles pontos, tá? Entre todos os pontos, a reta que vai dar a menor distância ou menor valor do desvio vai ser a reta dos quadrados mínimos. Aí tá aqui. Aqui, ó. Olha o valor desse desvio aqui, 0,9. 0,9289. Sendo que os outros foram maiores, tá vendo? Esse aqui foi o primeiro, 1,3. E esse aqui, 1,23. E esse aqui, através dos mínimos quadrados, 0,9289. Tá? E com isso, a gente sabe que esse é o menor valor. Para aqueles pontos, né? Daqueles pontos que foram dados, a gente não consegue um valor que seja menor do que aquilo ali. Bom, depois disso, depois de feito esse trabalho, né, de a gente ter encontrado essa reta dos mínimos quadrados, como isso aqui é somente um número, a gente não consegue avaliar. O que a gente tem com relação a essa reta aqui é que ela é menor. Mas isso aqui não está querendo dizer nada para a gente ainda, né? Sobre a questão da dispersão daqueles pontos, a gente ainda não tem nada. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai buscar é encontrar o coeficiente de determinação, né? Que é esse r ao quadrado que está aqui, ó. Esse r ao quadrado é o coeficiente de determinação. E o coeficiente de determinação, ele sempre tem que estar dentro do intervalo de 0 e 1, tá certo? Ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. E aqui está mostrando, né, que está lá naquela aulinha que eu mandei para vocês. E aqui está com o coeficiente de determinação, tá certo? Então, o coeficiente de determinação, ele é o quê? É 1 menos o desvio, tá vendo? Isso aqui é o desvio. É aquele valor que a gente encontrou. Sobre o somatório de y ao quadrado menos 1 sobre n do somatório de y, tudo isso aqui é quadrado. Vocês podem observar que tudo isso aqui, ó, é referente à média da distribuição daqueles pontos. Então, quando a gente faz 1 menos toda aquela média da distribuição dos pontos, a gente vai obter um valor, né, que é referente à proporcionalidade daquela distribuição, tá certo? Então tá aqui, ó, a proporção da variação total dos dados em torno dessa média que está aqui, tá bom? Então isso aqui, com isso aqui a gente calcula essa média. Então a gente quer trocar a miúdos, verificar se esses dados estão proporcionalmente bem distribuídos dentro daqueles intervalos, tá certo? Há uma boa distribuição? Os dados estão
proporcionalmente bem distribuídos dentro desse determinado intervalo? É isso, tá? É isso que a gente quer medir. Então, tá aqui. E o segundo é a variância residual. Também já está posta aqui para gente, essa variância residual. E, como vocês já estudaram lá na estatística, né? Saber qual que é a variância residual, ou qual que é simplesmente a variância, é verificar quanto aqueles dados estão distribuídos em relação a uma média, né? Em relação à média, à reta média. Como é que esses dados estão bem distribuídos? Eles estão, e o objetivo nosso ali é que eles fiquem mais próximos dessa reta, né? Se os dados estiverem muito dispersos, o nosso valor da variância ele será ruim, né? Lembrando que só uma coisa que pode ter surgido dúvida, que isso aqui é o desvio, ó, né? É aquele valor do desvio que foi encontrado através da reta dos mínimos quadrados. N é o número de pontos e P é a quantidade de parâmetros. Esse parâmetro aqui, que ele chama, é o parâmetro da reta. Observe que aqui nós temos B0 e B1, ou seja, são dois parâmetros, B0, que é o nosso, nesse caso, para a reta, é o coeficiente linear, e o B1, que é o coeficiente angular. Então, P, nesse caso aqui, ele vale 2, tá? E aqui são alguns exemplos, né? Aí, calcular a reta dos mínimos quadrados, ou dos quadrados mínimos, para esse intervalo de pontos que está aqui, vai dar um tantinho de conta considerável, né? Razoável e tal, mas... Aí, ó, tá vendo? Então, essa reta aqui é a reta que possui a menor distância entre esses pontos, que é essa que está posta aqui, ó, está calculado. Aí vem a regressão linear múltipla. Está aqui. Bom, a regressão linear múltipla é quando a gente tem mais de um parâmetro na nossa reta, né? Aqui nós estamos usando mais de dois parâmetros, aliás, né? A reta em si ela já tem dois parâmetros. Então, observe que aqui a gente tem um parâmetro B0, B1, B2, B3, B4, B5, vai até o BP, né? São vários parâmetros aqui. Então, a ideia aqui é sempre a mesma, né? É utilizar a derivada parcial, só que agora a gente vai fazer a derivada parcial para encontrar esse valor do desvio para vários parâmetros, né? Aqui são vários parâmetros que a gente pode observar, mas aí a ideia é sempre a mesma. Então aqui foi feita a derivada, anteriormente aqui, foi feita a derivada para B0, B1, B2 até o valor de BP. E a gente vai cair nesse sistema que está aqui, né? Observe que isso aqui é um sistema. E aí, nesse sistema, nós temos aqui o N, que é o número de pontos, o X1, X2, tal, papapá. Vocês vão observar, eu já vou falar diretamente para vocês, que esse sistema linear aqui, ó, ele é um sistema simétrico, tá vendo? Pode observar que ele é simétrico. Esse elemento aqui, ele é igual a esse aqui. Esse elemento aqui, ele é igual a esse aqui. Sempre a gente vai obter, para esse caso especificamente, um sistema linear que é simétrico. Então, para a gente encontrar essa reta U, a gente vai ter que solucionar esse sistema. E aí eu pergunto para vocês, qual o método que a gente utiliza para solucionar um sistema linear simétrico? Vocês estão lembrados? Vocês acabaram de ver isso aí lá no início, né?
É isso mesmo que vocês responderam aí. Eu só não escutei aqui, porque eu acho que é o meu microfone aqui que não tá legal. Mas é o método de Cholesky, né? Vocês falaram aí, não foi? Vocês não falaram? Ah, é o método de Cholesky. E aí, lembrando com vocês que, para solucionar o sistema linear pelo método de Cholesky, primeira característica, matriz tem que ser simétrica. Essa matriz aqui, ela é simétrica. Segundo, ela deve possuir os autovalores positivos. E essa matriz, ela tem todos os autovalores positivos. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, nós estamos com todos os elementos da diagonal principal positivos, tá? Então, ela é simétrica e ela é positiva. Ela isso mesmo, simétrica e definida positiva. Tá joia? Bom, com isso, então, a gente encontra a reta. Encontrando a reta, aí faz todo aquele processo, encontra o desvio. Encontrou o desvio, calcula o coeficiente de determinação, que é isso que está aqui. Depois, calcula a variância residual. Tá joia? E aí, através da variância residual e do coeficiente de determinação, a gente consegue verificar qual que é a qualidade daqueles dados que foram colhidos, né? Lembrando, gente, só um detalhe aqui, que a variância residual, ela tem que estar cada vez mais próxima de zero, né? Quanto mais próxima de zero for o valor da variância, melhor estão distribuídos aqueles dados. E o coeficiente de determinação é quanto mais próximo de 1. Tá joia? Quanto mais próximo de 1, melhor é essa média. Porque não comentamos que isso aqui está em torno da média? Então, se eu faço 1 menos um valor que está em torno de uma determinada média, quanto mais próximo de zero for esse valor aqui, ó, zero alguma coisa, significa que esse cara aqui está mais próximo de 1, não é? Vai dar 0,999, sei lá quanto. Vai depender desse valor em torno da média. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. A variância, quanto mais próximo de zero, melhor. Se o coeficiente de determinação for 1 e a nossa variância for zero, significa que nós temos uma reta e que todos os pontos estão em cima dela. Tá? Aí não tem nem como falar que esses dados têm dispersão, né? Eles não têm dispersão. Estão todos os pontos em cima da reta. Tá joia? Seria o caso para R2 igual a 1 e variância residual igual a zero. Seria esse caso aqui. Que isso aqui é o ideal. Toda vez que a gente fizer um determinado experimento e a gente tiver uma tabela com dados empíricos, a gente gostaria que algo em torno disso acontecesse, que é o ideal. Então aqui agora regressão polinomial. Então significa que o nossos dados, né? Eles seguem uma distribuição que é polinomial ali, da regressão é polinomial. Então nós vamos ter não agora uma reta, mas um polinômio. Tá certo? E aí, da mesma forma, derivando que a gente consegue. Aqui, ó, tá vendo? Observe que isso aqui é um polinômio. Cadê meu negócio? Aqui, ó. Faz essa curva aqui, ó. Ok? Não é reta. E aí o esquema é o mesmo, né? Que vocês viram lá na... Olha lá. Esse aqui tá super bacana, né? Só lembrando aqui com vocês, gente, que é o seguinte. Se os dados estiverem seguindo uma distribuição
ela é uma exponencial, daí eu não vou trabalhar com valores de x e de y. Porque aí os valores de y, eu vou usar o logaritmo neperiano do y. Para quê? Por que a gente faz isso? A gente faz isso para linearizar a nossa distribuição, tá? Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Então, nós temos essa regressão polinomial. Isso aqui está muito parecido com uma função exponencial, né? Se ela realmente for uma função exponencial, ao invés de eu utilizar os valores de x e os valores de y, e aí eu vou ter aqui o valor x1, y1, x2, y2 e assim por diante, ao invés de usar isso, eu vou usar o valor de x e o ln de y, tá? Aí vai ser x1 ln de y1. Porque aí eu linearizo, pego isso aqui que é uma curva e vou representar isso aqui numa reta. Daí fica fácil, né? Eu posso usar aquela regressão normal para poder fazer o estudo disso aí. Tá ok? Bom, basicamente é isso e o resto tá lá na aula que eu passei para vocês. Só mesmo. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida mais específica nisso aí? Ou tá beleza? Bom, então nós vamos lá para esse aqui é assunto novo, né? A gente não começou ainda, não mandei aula, né? Que é sobre equações, raízes, né? Dessas equaçõezinhas aí. Só um momento. Então tá aqui. O que nós queremos fazer nesse caso aqui é calcular as raízes dessas equações. E para isso a gente tem nós vamos trabalhar em duas etapas, ok? Sempre nós vamos usar duas etapas, que são as seguintes. A primeira etapa é o isolamento. É o isolamento das raízes. A segunda é aplicar o método. Então, olha só, esse isolamento da raiz aqui, ela faz parte dessa primeira etapa. Depois nós temos o método da bisseção, faz parte da segunda etapa. Então, além do método da bisseção, existem vários outros métodos. Método da bisseção, método da secante, método de Newton, enfim, tem uma Pegasus e por aí vai, tá? São vários métodos. Então, vamos diretamente aqui a parte do isolamento das raízes, né? Que é a gente entender o que nós temos que fazer para encontrar essa raiz. Então, tá aqui. Aqui está a nossa curva, né? A nossa função está aqui, a nossa f de x. E aí foi dado um ponto A e um ponto B. E aí esse psi que está aqui é uma raiz aqui, ó. Esse cara aqui é uma raiz. Ele tem até uma segunda raiz aqui, tá vendo? Mas o que nos interessa é essa raiz aqui, que está dentro desse intervalo AB. Então, fazer o isolamento de uma raiz é exatamente... Vou ampliar aqui um pouquinho só para... Aqui, ó. Aqui está a raiz, né? A raiz é o valor de onde a função corta o eixo x. Então, aqui está a raiz, né?
E esse que C está dentro desse intervalo de A até B. Então, fazer o isolamento é o quê? É definir um intervalo AB, tá certo? É definir o intervalo AB, onde a gente tem que garantir que nesse intervalo AB exista apenas uma raiz, tá certo? Só pode existir uma raiz dentro desse intervalo. Então, se a gente for olhar para esse desenho aqui, ele está representando essa raiz. Então, essa raiz, nesse caso especificamente, essa raiz ela está isolada. Por quê? Porque só existe essa raiz dentro desse intervalo AB. Tá certo? Não pode existir outra raiz. Então, aqui, ó, tá só mostrando alguns exemplos aí. Calcular raiz, usando aqui aqueles fórmula de Bhaskara, né, que a gente conhece. Mas a gente não vai usar isso não, tá? Então, veja bem, isolamento das raízes. A maioria dos métodos para cálculo de raiz necessita que a mesma esteja confinada em um dado intervalo, tá vendo? O autor aqui está usando o termo confinado. Mas esse confinado é exatamente o quê? Eu tenho que garantir que dentro do intervalo AB exista apenas uma raiz. Essa raiz deve ser única nesse intervalo. Isso aqui tem que acontecer, tá, gente? Ela tem que ser única. E aí, ó, esse está chamando aqui de teorema da álgebra, é ele que vai nos fornecer algumas informações que são informações relevantes e importantes para a gente garantir esse confinamento da raiz dentro desse intervalo. Primeiro, é ele que vai nos ajudar a encontrar a raiz. E depois, ele vai nos dizer se a raiz que nós encontramos, ou a raiz que nós confinamos, ela é única. A partir do momento que a gente tiver essa certeza que essa raiz é única e que ela está confinada dentro desse intervalo AB, aí a gente aplica a segunda etapa, que é o método. Que, na verdade, o método é só para a gente fazer a aproximação da raiz. É para a gente chegar perto daquela raiz. Tá certo? Mas independentemente do método que eu for utilizar, eu tenho que fazer esse confinamento. Eu tenho que reservar essa raiz dentro desse intervalo. Ok? Aí sim, o isolamento das raízes das equações algébricas, depois das equações transcendentes, isso aí não... Isso aqui a gente não precisa... Não vamos gastar esse algoritmo. Não exatamente N raízes, não, também não. Raiz complexa, não vamos. Isso aqui é calcular raiz de grau 3. Limites raízes reais. Isso aqui a gente não precisa. Estou passando aqui, gente, porque isso aqui é menos importante. Tem muita coisa aqui que a gente pode ir direto para aquilo que realmente a gente vai precisar. Isso aqui. Bom, isso aqui para a gente aqui é importante. Então, olha só. Como que a gente vai saber onde é que existe uma determinada raiz? Ou melhor, como que a gente vai saber qual é o intervalo onde aquela raiz se encontra, né? O intervalo, nós sabemos que o intervalo é o intervalo AB. E aí, para a gente saber se
dentro desse intervalo AB, que a gente definiu de forma bem que aleatória mesmo, para a gente saber se dentro daquele intervalo existe uma raiz ou não, basta a gente fazer esse cálculo aqui, ó, f de A vezes o f de B, e isso aqui tem que ser menor do que zero. E olha se não faz todo sentido essa coisa, né? Veja bem, vou pegar aqui um espaço em branco, ótimo, tá aqui. Então tá aqui, ó. Tá aqui. Então, vamos supor, aqui é o meu valor de A, que é menos 3, e aqui é o valor de... Onde? Aqui. Aqui é o meu valor de B, que é 4. Tá joia? Vocês podem observar que o zero está aqui. O zero está aqui. Ok? Beleza. Então, veja bem. Se a gente for pegar esse valor aqui, para x, para b, né, para x igual a 4, que é o nosso b, ele está dando essa imagem aqui, ó, 100 e alguma coisa. Vou chutar aqui, tá? 110. Para a gente pegar esse valor de a, que é menos 3, ele está dando aqui. Vou colocar aqui que é menos 55. Também estou chutando aqui. Tá joia? Bom, o que interessa aqui para a gente, na verdade, não é o valor, mas sim o sinal. Esse valor de 110 que está aqui, ele é maior do que zero. Esse valor de 55 que está aqui, ele é menor do que zero. Tá certo? Então, na hora que a gente fizer o f de A vezes esse f de B, nosso resultado aqui vai ser menor do que zero. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, ele vai dar menor do que zero. Significa que, de uma forma assim bem grosseira, né, o jeito que eu vou falar aqui com vocês, significa que a função ela passou para o valor negativo em y. Né? Pode observar que toda essa parte aqui, ó, abaixo do eixo x, nosso y é negativo. Né? Abaixo do eixo x, eu fiz até demais aqui, né? Ele vem só até aqui. Empolguei aqui. Ele é negativo. E acima do eixo, nesse ponto para cá, acima do eixo x, ela é toda positiva. Nossa função ela é toda positiva. Tá? Então, por isso que isso aqui vai valer sempre. Daí, o nosso desafio é o quê? É conseguir definir qual que vai ser esse intervalo. Se eu pegar, por exemplo, para esse exemplo especificamente, esse intervalo de x menos 3 e x1 menos 3, x2 igual a 4, eu estou pegando um intervalo muito grande. Né? E isso aí, na hora de eu usar a segunda parte, a segunda etapa, que é o refinamento, eu vou ter que usar várias vezes o processo. Por quê? Porque eu defini um intervalo que é muito grande. Então, o desafio nosso é aqui que ele muda, né? Então, o desafio nosso é encontrar o menor intervalo possível de A e B. Seria o ideal, por exemplo, de 0 a 2. Tá vendo? Se a gente fizer isso aqui para x de 0 a 2, é um intervalo bem pequeno, né? Do que usar o menos 3 e o 4, menos 3 e 5, ou menos 10 e 10. Seriam intervalos muito grandes. Aqui está dizendo, né? Ó, função em menos 1, x menor do que 2. Eu já colocaria até nem menos 1, colocaria 0. O x está dentro desse intervalo. Ah, não, porque... olhando aqui parece que
esse valor de 0 ele está abaixo, mas na hora que ampliou aqui, ele não está abaixo não, tá vendo? Eu vou ampliar aqui para mostrar para vocês o que eu estava enxergando. Aqui, ó. Por essa figura aqui, o x igual a 0, ele já está abaixo do zero que está aqui, em 1. Mas essa função aqui, pelo jeito, é a mesma. Olha lá, 2x ao cubo menos cosseno de x mais 1 menos 3. É a mesma. Que aqui não tá, né? Então tem um erro ali de... Olha lá. Aqui o 0 ele tá positivo. Lá ele ainda tá negativo. Não. Tem nada a ver com o que eu falei não, tá, gente? Esquece. É que eu tô olhando essa linha aqui, mas o 0 tá aí aqui. Mantém o que eu disse. Tá? Ele para x igual a 0, ele é negativo. Aqui que está o 0. Então, x igual a 0 está aqui. A f de x é negativa. Menor que 0. Não, mantém. Tá bom, gente? Isso é só uma observação que eu estava fazendo aqui agora, mas não procede, não. Bom, agora olha esse caso aqui. F de x é 0,05x3 menos 0,4x2 mais 3 seno de x vezes x. No intervalo que ele deu aqui, ó, de menos 20 a 20. Se a gente observar bem, quantas raízes tem aqui? Ó. Aqui é o 0. Aqui tem várias raízes, tá vendo? Ó. Vou fazer assim, ó. Aqui, ó. Aqui é uma raiz. Aqui é outra. Aqui é outra. Aqui é outra. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 raízes. Tá vendo? Ele tem 6 raízes nesse intervalo de menos 20 até 20. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar para esse caso especificamente aqui, o intervalo de menos 20 a 20, nós vamos deparar com 6 raízes dentro do intervalo. Ok? Daí a gente tem que verificar qual das raízes que a gente quer encontrar. Aí aqui deu o melhor detalhamento no intervalo de menos 4. Menos 4 a 12. Então já melhorou, tá vendo? Cadê o nosso 0? O 0 está aqui. Então, de menos 4 a 12, nós temos essa raiz. Tem essa aqui. Tem essa. Essa. E essa. E tem essa aqui também. De menos 4 a 12. Tá vendo? Então é isso. A tarefa de fazer o isolamento da raiz é isso. E aí, como é que a gente faz? Né? A gente calcula a f de A vezes a f de B. E isso aqui tem que ser menor do que 0, tá? Então, a raiz, fulano de tal, já é isolada dentro de um determinado intervalo. Então, o que a gente faz? A gente pega o intervalo, faz f de A vezes f de B, verifica se é maior que 0. E aí a gente vai reduzindo aquele intervalo. Vai reduzindo o intervalo, né, até o mínimo possível ali, para a gente garantir que a raiz dentro daquele intervalo ela é única. Por quê? Se a gente pegar um intervalo muito grande, o que vai acontecer é que pode existir mais de uma raiz dentro daquele intervalo e a gente não conseguir verificar isso. Sabendo que os nossos dados são empíricos, né? Então, isso aí é possível sim de acontecer. Aí a gente vai gerar uma determinada sequência de valores, né? x0, x1, tal, pertencendo àquele intervalo. A gente vai escolher um critério de parada.
Isso aqui é importante no método, né? Quando é que a gente vai parar? Normalmente a gente para pela precisão, né? Você tem lá um epsilon na ordem de 10 a menos 3, por exemplo. Então, enquanto esse erro não estiver na ordem de 10 a menos 3, significa que eu não vou parar, eu vou continuar meu processo iterativo ali dentro. E aí tem esse teorema aqui que é importante. Seja a raiz uma raiz exata e x de k uma raiz aproximada da nossa função f de x, e sendo que esse psi ele é o valor aproximado dessa raiz pertencente a esse intervalo, e a derivada da função, né, é maior do que um m que é maior que zero, então significa que esse valor de x ele está dentro desse intervalo de A até B, com m dessa forma que está aqui. Ou seja, sabendo que o mínimo da derivada daquela função dentro, m, né, ele é igual ao valor mínimo da função derivada dentro desse intervalo AB. Tá certo? Isso aqui é para a gente calcular o erro. Uma forma, só que acaba que a gente vai calcular o nosso erro através do nosso critério de parada. Tá joia? Então, basicamente, o que a gente tem até então é o isolamento da raiz, e depois a gente verificar qual que é o método que a gente vai aplicar. Aí, gente, olha só, eu falei que o nosso erro vai estar atrelado ao critério de parada, né? Então, basicamente, são esses 3 critérios de parada. Particularmente, eu gosto de usar esse terceiro aqui. Que é o quê? O x de k, quem que é o x de k? O x de k é o valor atual. É o valor que eu acabei de encontrar. Tá certo? O k, ele significa a iteração. Qual iteração que eu estou? Iteração. Então, significa o que nesse caso aqui? O valor do x de k menos o x de k menos 1. X de k menos 1 é a iteração anterior, o valor que eu calculei anteriormente, sobre o meu valor de x de k, em módulo, obviamente, isso aqui vai ser menor do que o erro. Sendo que esse erro, eu é que vou definir. Ele pode ser, por exemplo, na ordem de 10 a menos 2, 0,01. 0,01, isso mesmo, tá? Na ordem de 10 a menos 2, ou 10 a menos 3, 10 a menos 4, não importa. Quem vai definir esse erro aqui somos nós. Que aqui está chamando de tolerância, tá vendo? É a tolerância fornecida, ou seja, o quanto que eu vou permitir de erro minha solução da raiz. Porque aí eu vou fazendo esse processo iterativo do método até que esse valor aqui seja alcançado, esse valor seja alcançado. Só vou parar quando eu tiver um erro de 10 a menos 5, porque a minha precisão aqui tem que ser muito grande. Ó, beleza. Então a gente vai fazendo, na hora que chegar num epsilon ali de 10 a menos 5, através de uma das 3, tá bom? Eu acho que esse aqui, ele faz uma ponderação melhor, né? Faz uma ponderação melhor, até mesmo em nível de porcentagem, tá certo? Por isso que eu prefiro ele, mas isso aí a gente define lá na frente. Bom, aí a gente entra no método propriamente dito, que é o método da bisseção. Esse método propriamente dito,
Eu vou deixar para a gente ver na próxima aula, porque está faltando um pouco ali, senão a gente começa e tem que parar e fica ruim, tá? Mas vamos ficar por aqui por enquanto. Tá bom, gente? Então, ó, nessa parte de isolamento de raiz, é isso, é definir dentro do intervalo AB onde é que a raiz se encontra. Ok? Tudo bem, pessoal? Deu para acompanhar mais ou menos aí? Qualquer coisa também, isso aí vai estar gravado e eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Tá joia. Deixa eu tirar o compartilhamento. Vou parar a gravação.